tudo bem com você? Eu sou a Daniele Leite, nós estamos aqui no canal Saberes Poderes para mais uma conversa. Hoje meu bate-papo com você é sobre a educação de jovens e adultos, a EJA. Bom, a educação de jovens e adultos, ela é marcada pela faixa etária um pouquinho mais velha do que no ensino regular, ou seja, a partir dos 15 anos. A educação de jovens e adultos ela é prevista como obrigatória para aquelas pessoas que não cursaram a escola regular no momento adequado, correto, em relação à idade, ou que também por alguma razão esse ensino não era oferecido a essa pessoa. Temos que guardar que a EJA não tem limite de idades. Existem aí algumas situações, algumas provas que pedem ali informação de idade. É de 15 aos 50, por exemplo. Não. A partir dos 15 anos no ensino fundamental, a pessoa ela já pode ingressar então na educação de jovens e adultos. Mas nós temos que atentar a alguns detalhes, principalmente os professores. A educação de jovens e adultos, ela deve ter um olhar todo especial para esse público, porque ainda que eu tenha lá um adolescente com 16 anos no 8º ano, ensino fundamental, eu não posso conduzir esse ensino como se eu estivesse dando uma aula para um 8º ano, onde eu tenho adolescentes ali de 13 anos. O olhar deve ser diferente, o mesmo vale para o ensino médio. Nós não temos que considerar que é ensino fundamental da mesma forma, é ensino médio da mesma forma, o conteúdo é o mesmo. O conteúdo, o conteúdo de base tem que ser o mesmo, mas a forma de se trabalhar que deve ser diferente. Quando eu falo em diferente, é atentando que já são pessoas que ou elas já estão ali numa fase pré-adulta ou já são adultas. Muitas vezes são trabalhadores. O nosso público da EJA, na verdade, são de pessoas trabalhadoras que, por qualquer razão, pararam de estudar, mas que muitas vezes uma dessas razões pararam de trabalhar por ter que estudar, por exemplo, para ajudar em casa, ou então, no caso de mulheres, porque houve uma gravidez precoce. Então, nós temos públicos com diversas situações que levaram a cessar os estudos lá naquele momento do ensino regular e na idade também correta. Quando eu falo correta, no sentido de a idade em que ocorre o ensino regular. Mas nós temos que ressaltar que a todo momento é tempo de estudar e a todo momento é momento para se voltar a estudar. Então a escola também deve contribuir para que os adultos e os jovens que pararam de estudar retornem à escola. Quando eu falo que deve ser olhado com um olhar especial, é pensando que eu tenho que fazer com que aquele ensino da EJA seja coerente com a vida dos meus alunos. Ou seja, aquele ensino deve fazer sentido para os alunos da EJA. Aí eu já estou falando de aprendizagem significativa, quando os conteúdos serão trabalhados de forma a serem adequados à realidade dos meus alunos e que eles vão entender de forma concreta aqueles conteúdos de acordo com a sua vida, fazendo sentido mesmo. Então, nós não podemos considerar que a mesma forma que se trabalha com uma criança, eu trabalharei com um adulto, ainda que o conteúdo, que o currículo seja o mesmo. Outro ponto a ser destacado é a formação do docente da EJA. Não dá para considerar que um professor que teve toda a sua formação voltada para trabalhar com uma criança, ele estará apto a trabalhar na EJA. Há necessidade de uma formação para esse trabalho, porque a gente não pode confundir com um professor que vai passar a mão no aluno, na cabeça do aluno, porque tadinho, ele trabalha o dia todo. Não, eu não estou falando de coitadismo, até porque a EJA deve ser ministrada com qualidade, porque o nosso público da EJA, ele tem sede
de aprender, mas ele também tem uma sensação de correr atrás do tempo perdido. Então, fazer de conta que está ensinando não vai suprir as necessidades da educação de jovens e adultos. Quando eu falo em uma formação especial, uma formação para se trabalhar com jovens e adultos, é pensando mesmo em quais metodologias seriam ideais, pensar na forma de se avaliar aquele aluno que ele trabalhou o dia todo, ele está cansado, ele já tem mais idade, mas ele quer muito aprender. Então, nós temos que pensar em estratégias, inclusive na formação do docente, para trabalhar uma educação de jovens e adultos com qualidade. Lembrando que o ideal é que eu dê acesso ao máximo de pessoas à escola. O ideal é que eu tenha um número máximo de pessoas escolarizadas, mas a partir de uma escola que ofereça uma educação de qualidade. Então, se atentem às particularidades da educação de jovens e adultos, vai colaborar com a sociedade e é muito importante pensar nesses detalhes. Se esse vídeo fez sentido para você, por favor, se inscreve aqui, curte ele para mim porque me ajuda muito e pode deixar seus comentários. Marque aqui embaixo aquele teu amigo que é professor da EJA e sempre lembra, professor da EJA não é um professor de segunda classe, aluno da EJA também não é um aluno de segunda classe, mas sim nós temos professores que serão mais dedicados a um público adulto, professores com formação e formando pessoas que têm sede de aprender, pessoas que, ainda que mais velhas, vislumbram um futuro por meio da educação. Não se esqueçam disso. Até mais e beijo no coração de vocês. Até o próximo vídeo.